vou começar falando aqui, Júnior, aí na hora tu vai ver lá como é que vai cortar. Cara, vou falar de futebol, vou ficar aqui conversando contigo aqui até amanhã de manhã. Boa. É mesmo? Que é um assunto que eu sou completamente apaixonado, eu vivo futebol, assisto futebol todo dia que eu posso, eu jogo futebol sempre que eu posso. Jogo não, né? Né, Júnior? A gente vai tentando, né? A gente vai tentando. Vai tentando. Eu sou chato pra caramba jogando bola. Eu sou aqueles caras, sabe aquele cara enjoado? Não, o lateral pegou em mim, não pegou em mim, não, meu irmão. Pegou não pegou. A bola é nossa, não. Perde uma. Não. O Rome, que a gente entrevistou primeiro, que a gente entrevistou o Rome, sabe disso. Pessoal, o podcast Faz Teu Nome. Estamos aqui hoje com o João. O João, jovem, 21 anos, mas que entende bem de futebol. Já trabalhou dentro do futebol profissional, na base, nos times aqui do Pará. Também foi pra fora, né, João? João, sempre a gente começa... Os teus pais estão aqui, eles vão poder te ajudar. A gente sempre começa a perguntar para o nosso parceiro, para o nosso entrevistado, qual é o motivo do teu nome? Eu acho que é bíblico, né? Os meus pais, até onde eu sei, eles escolheram através da Bíblia, né? Que são os discípulos de Jesus, João e Pedro. Ah, bacana. Então, vocês são uma família católica, né? Cristão. João, como eu te falei, cara, vou falar de futebol, vou ficar conversando contigo aqui até amanhã de manhã, cara. Eu sou apaixonado por futebol. Eu acompanho, o Júnior acompanha a tua página aí no Instagram. A gente já viu que a galera curte demais o que tu posta, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí desse como tu chegou a trabalhar com a internet, no Instagram. Tem um canal no YouTube também, né? Sim. Então, eu criei essa página em 2016 e o intuito dela nada mais era do que algo recreativo, algo que eu tirasse ali um momento do meu dia para descontrair com alguma coisa, outra de futebol, relacionada a meme, não tinha nada a ver com o que é hoje. Era uma pegada totalmente diferente. E aí, em torno de um ano, eu entrei no ensino médio, no final do ensino médio, no caso, no terceiro ano, era muito puxado. E aí eu dei uma pausa e eu fiquei esperando até 2018, que foi quando eu comecei a jogar. E aí eu jogava, treinava todo dia, e aí eu não conseguia postar também, nada. Aí eu deixei ela lá, ela já tinha um número bom de seguidores. E em menos de um ano já tinha ganho assim, em torno de 8 mil seguidores, que é bastante. E aí eu só deixei ela salva lá, eu não mexi mais, deixei ela salva, não apaguei nem nada. Que quando fosse o momento certo eu ia voltar pra mexer nela. E eu ia focar no que eu gostava mais, que era jogar, que eu queria jogar, né? Sim. E aí eu continuei jogando, 2018 todinho eu fiquei jogando, eu tava treinando na base do Paysandu. E aí eu tive a oportunidade de, em 2019, vir pra cá, nas minhas férias, Acontece. Corte. Em 2019 eu tava nas férias aqui. E aí, para não perder ritmo nem nada, né? Eu decidi treinar com o pessoal do São Raimundo, eles abriram as portas pra mim. E aí, na época, o São Raimundo tava na primeira divisão do Parazão e tava na Série D também. E aí eu tava treinando com eles e tudo mais. E no finalzinho de janeiro eu ia voltar pra Belém pra continuar jogando no time do Paysandu, como era a ideia a princípio. Só que aí o treinador, que se eu não me engano era o Everton Goiano, que ele entrou depois, ele gostou bastante do meu futebol, e aí ele pediu para me assinar contrato com o time. Eu tava com 18 anos. Já no profissional? Já no profissional. E aí eu tava com 18 anos, e ele falou que era para esperar acabar o Parazão para eu entrar no elenco da Série D. Porque o time de São Raimundo do Parazão, que caiu em 2019, foi totalmente diferente do que jogou a Série D. Ele mudou o time todo e ele não queria que aquilo pesasse no meu currículo de eu estar ali naquele elenco que ia estar rebaixado logo de cara, entendeu? São 18 anos já. Então assim, ele pensou nesse lado aí, ele falou, não, vamos esperar acabar o Parazão. E isso é muito bacana, né? Porque dificilmente hoje em dia a gente vê alguém agir dessa maneira. Então ele teve uma atitude muito bacana contigo. Sim, ele é um treinador assim, excelente, cara. Eu não tenho nada a dizer a respeito dele que seja algo ruim. É um treinador muito bom mesmo. Inclusive, foi o que fez toda a diferença ele ter saído ali na fase final, pro nosso time ter caído nas oitavas, se não me engano, da Série D, ou foi nas quartas. E aí ele esperou acabar, assinou o contrato, fiquei jogando no time do São Raimundo, esse período desde 2019. E aí a gente fez a segunda melhor campanha do São Raimundo, né, que é campeão da Série D, primeiro campeão.
A gente fez a segunda melhor campanha do clube, né? Sim. E aí foi algo bacana, era um time muito bom, um time muito unido, a gente tinha objetivos grandes e a ideia era realmente chegar pelo menos entre os 4 para se classificar para a Série C. E tinha potencial para isso. O problema, entre aspas, foi que a gente pegou logo de cara o Manaus que era o favorito dessa edição, de 2019. A gente tinha a melhor campanha de primeiro colocado e a gente tinha a melhor campanha de segundo colocado. Só que no nosso grupo a gente ficou em segundo e a nossa pontuação foi tão boa que dava pra gente ser primeiro colocado de outros grupos também. Sim. E aí na hora do sorteio a gente deu de cara com o Manaus. A gente ganhou aqui de 1-0 e a gente perdeu lá de 1-0 também. E aí foi pros pênaltis e a gente foi desclassificado. Aí, lá por volta de julho, mais ou menos agosto de 2019, aí eu fiquei aquele período ali sem jogar, que foi quando acabou. E aí eu tinha recebido o convite para fazer o teste no Remo. E eu ia voltar para o Paysandu de novo, mas aí eu recebi o convite do Remo. E aí eu fui fazer o teste lá, mais ou menos em novembro, outubro. E aí deu certo também. Aí eles entraram em contato que era para eu voltar já em janeiro para jogar a temporada toda do Sub-20 e intercalando ali com o time do profissional também. O Remo estava na Série C ainda. Série C. E aí deu certo, todo mundo estava jogando, pá, aí deu o período de pandemia. E aí eu já, antes de... Quebrou tudo, né? E assim, antes de dar o período de pandemia, eu já não estava mais com tanta vontade de jogar mesmo, de estar lá e tal, eu não me senti muito confortável jogando lá também. Mas não tem nada a ver com o time do Remo mesmo, porque eu tava sentindo que não era aquilo que era pra mim mesmo, entendeu? Entendi. E aí eu decidi sair e voltar pra cá e eu fiquei aqui a período da pandemia toda, né? E aí foi quando eu decidi também retornar aos estudos e focar na minha página, que naquele período de 2019, que acabou a Série D, eu voltei a mexer nela. E aí, desse período de 2019, finalzinho de 2019 e 2020, todinho eu fiquei mexendo nela e foi quando ela voltou de novo. Só que eu mudei o nome, troquei o escudo, já mudei a pegada dela também, que era algo de meme, já ficou algo mais de futebol mesmo, assim, de modo geral, de coisa que eu gosto de falar, estatística, dado, análise, enfim. Trocando ideia com jogadores, enfim, essa já foi uma pegada diferente. Entendi. E aí acabou, entre aspas, a pandemia, e aí eu pude fazer algumas viagens, eu pude entrar em contato com algumas pessoas da área do jornalismo, aí foi quando eu decidi fazer o curso de jornalismo. E aí eu fiz uma live com o André Henning na minha página, quando eu tava com acho que 20 mil seguidores ano passado. Caraca. Faz um ano dessa live. Eu fiz a live com ele, e foi quando abri minha mente bastante pra eu levar nessa direção aí. E aí eu decidi ir em frente, né? E agora tá aí onde a gente tá, né? Ainda tá no começo, mas já muito positivo também. Pô, cara, tu conseguiu falar com o André. O cara é fera. Eu sigo ele também no Instagram e ele é um cara bem solícito, né? Muito bacana. Sempre eu vejo ele comentando, conversando com as pessoas. Foi difícil conseguir falar com ele? Foi, entre aspas, assim, não fui nem eu que falei com ele, assim, um amigo meu que faz jornalismo em São Paulo, ele tinha conversado com ele para fazer uma live com ele, só que ele queria fazer a live comigo também, ao mesmo tempo. Aí ele convidou eu e a gente fez a live, nós três e mais outro rapaz com ele também. Todos os dois são de futebol. Pô, São bacana, de futebol. Bacana demais. E, somou demais aquela live ali com ele. Ele é um cara, assim, que tem uma mente muito ampla. Entendeu? Um cara muito inteligente mesmo e não à toa ele tá onde ele tá hoje, né? Eu já assisti dois bate-papos dele também, né? No podcast. Um foi no podcast do... Foi no Podpah, não, cara. Que é só de futebol também. Como é, Júnior? É o Flow? O do Flow? Isso, esse mesmo. Foi muito bom. Cara, são dois caras que eu admiro bastante, que eu gosto de sigo e gosto de ver eles falando, é ele e o Benja, cara. O Benja? Que era do Fox, né? Isso, eu sei, tá no SBT agora. Eu acho ele, cara, também, assim, fora da curva. Ele não tem aquela... Ele sabe, fala pra todo mundo que ele é corintiano, mas... Ele tá ali, eu curto muito 60 segundos do Benja. Cara, ele
fala o que tem que falar. Ele fala o que tem que falar. Eu acho muito, muito bacana, tanto ele quanto o André. Não ficam tentando ganhar fama, falando mal de jogador, Sim. de time, Pois é, como complicado. muitos fazem por aí, né? Cara, então tu não passaste pela base aqui de Santarém. Não. Até porque quando eu tava jogando aqui não tinha base assim, específica, tinha do Tapajós, né? O Tapajós estava começando também. Então, assim, no São Francisco e São Raimundo, até então, eles não tinham base também. E aí foi quando eu decidi ir pra fora mesmo, fazer. Na verdade, eu até esqueci de falar, quando eu fiz o primeiro teste foi no Vasco, foi em 2017, né? 2017, fazer o teste lá. Cara, quando o cara vai fazer um teste no clube, no primeiro clube dele, é o time que ele torce, né? Pô, eu lembro que eu recebi esse convite pra fazer esse teste lá depois de um jogo do Vasco em Manaus. Eu tava assim, um jogo lá em Manaus, Fluminense e Vasco, 2016. Aí eles chamaram a gente pra ir lá. E aí a ideia era ter ido em 2016 mesmo, só que na época tinha Olimpíada e tava muito inflacionado as passagens e tudo. Aí a gente falou, não, bora 2017. E aí eles deram um aval pra gente ir lá, só que eu cheguei aí lá já em abril de 2017. E em abril de 2017 já tá rolando as competições, né? Aí tava rolando Carioca, Copa BH, Copa Nike, Copa do Brasil, Brasileirão, tudo tava acontecendo já. Tudo isso relacionado à tua categoria, né? No Isso, caso, a minha categoria, Sub-17. Sub-17, né? É. E aí eu tinha esse último ano de 17, na época em 2017, e aí eu entrar no Sub-20 no outro ano. Aí eu fiz o teste lá, e esse teste que eu fiz era num período fora de teste também. Não era aquele negócio que era um monte de gente fazendo, né? E aí foi, de certo modo, foi mais difícil, porque a galera que tava fazendo o teste era uma galera toda selecionada, galera de empresário, Sim. galera com carta marcada, assim, que chama, né? Sim. Que jogador indicou, e pá, tinha muito jogador, tinha indicado jogador, esses meninos pra fazerem teste lá. E Não aí, é fácil pra quem chega com indicação, né? e aí tinha em torno assim de uns 30 meninos fazendo teste. E aí, até então era pra eu ficar um pouco mais de uma semana fazendo teste lá. E aí eles iam avaliando, né? Aí eu fiquei uma semana, aí estenderam pra mais uma semana. Aí eu fiquei, acho que quase uns 18 dias, né? Lá, fiquei lá uns 18 dias fazendo teste. E aí foi quando nesse último dia de teste eles me chamaram, na época o diretor da base acho que era Ricardo, alguma coisa o nome dele, não lembro agora. Ele me chamou e ele disse que o treinador tinha gostado de mim, que ele tinha entrado em contato entre eles lá para decidir alguma posição e tal, porque na época eu tinha que concluir ensino médio e eu precisava de algum lugar para ficar também. E aí ele falou para mim que no Sub-17, como as competições já estavam rolando, eu ia poder participar de uma competição ou de outra. Só que a escola do Vasco estava super lotada. E aí não tinha como eu participar da escola. O alojamento também, eu tinha uma vaga ou outra lá, mas assim, não era certeza também. Mas eles poderiam conseguir que eu ficasse lá. E aí eles deram a opção de ou terminar o ensino médio aqui e depois voltar para lá no ano seguinte, que eles iam mandar e-mail e tudo mais para voltar, ou tentar arriscar, procurar lugar para ficar por lá, escola e tudo mais, enfim. Só que sem custo, eles não iam custear nada, né? Porque eles não... Seria tudo com a gente mesmo. E aí eles falaram pra gente, decidiu voltar pra cá, que eu ia terminar o meu terceiro ano. E aí eu ia voltar pra lá entre janeiro e fevereiro, que era quando começava a temporada, já de 2018. E aí, na época, eles mandaram e-mail pedindo pra esperar terminar as eleições do clube. Na época que era o Eurico Melanão tava saindo, e tava entrando o Alexandre Campelo, tava entrando ele. E aí eles esperaram acabar as eleições, e aí acabou que o Eurico Miranda saiu e entrou o Alexandre Campelo. Só que não saiu só o Eurico Miranda, saiu o Eurico Miranda e todo mundo que estava com ele junto. Saiu a base, saiu o treinador, diretor, vice, né? saiu tudo. E aí eles falaram pra mim que eles não tinham mais o mesmo aval de antes pra me dar esse poder de me colocar lá como tinha sido antes. Que até o treinador não era mais o mesmo, ele tinha saído. E aí o que poderiam fazer era para fazer outro teste novamente, só que seria com outro treinador, com outro diretor de base, e eles iriam me colocar à frente de novo. No caso, como tinha sido feito da última vez. Entendi. Só que ia ser mais gasto, enfim, aí a gente decidiu não ir não. Aí eu fiquei pensando assim, se deu certo lá, vou fazer aqui, vai dar certo aqui também.
E aí foi meu primeiro teste que eu tinha feito lá. E aí eu já fui fazer com uma idade, de certa forma, até avançada, com 16 para 17 anos. E aí eu falei, se deu certo lá, eu vou fazer aqui também, eu vou arriscar. Aí eu ia fazer o teste no Remo, em 2018, mas aí não deu certo pra fazer lá, aí eu fui fazer no Paysandu. Aí foi quando deu certo de ficar lá no Paysandu. E aí aconteceu aquilo tudo lá que eu te falei. Mas agora tu já pode dizer, né? Tu é remista também. Não, eu sou Paysandu. É Paysandu? Sou Paysandu. Mas assim, cara, eu sou Paysandu, mas eu não sou fanático. Paysandu não, eu torço pro Remo, eu vejo o jogo do Remo, eu torço pro Paysandu, eu torço pros times daqui, eu quero que os times daqui cresçam, entendeu? Eu não sou fanático pelo Paysandu, não. Eu te pergunto isso porque eu morei muito tempo em Castanhal, né? Então joguei na base do Castanhal também, participava, né? Participava da base do Castanhal. E sempre lá sempre foi muito forte a base, muito forte. Campeonato Paraense. A base deles é boa. Joguei Campeonato Paraense, sub-15, sub-17, aí eu era zagueiro e fiquei pra trás. Não tive estatura, não cresci, fiquei com 1,68. Tentei pra lateral, mas aí eu optei por estudar também, fazer educação física. Até um tempo o Martoni, ele zagueiro, ele jogava comigo, era minha dupla, ele jogou no São Raimundo aqui em 2000 e... Acho que foi na época que tu esteve por lá então, 2016, não, ele jogou em 2016, 2017, eu lembro. E a base lá sempre foi muito forte, né? E quando eu cheguei pra cá, que eu trabalhei na base do São Francisco aqui, a diferença é muito grande. Né? Mesmo tem a distância, porque lá, cara, Castanhal, próximo a Belém, disputa paraense, então é muito bacana. E aqui é muito focado só dentro de Santarém, né? Não tem o campeonato da região. Sim. E isso atrapalha muito também a base. E quando os caras contratam, eles trazem muita gente de fora também, né? Também. Pro profissional. Vem muita gente de fora, vem técnico, vem tudo de fora. Muito gasto. Muito gasto, né? E isso pesa também a garotada daqui de Santarém, né? Que acaba ficando um pouco de fora. Aí a galera tem que ir pra Belém, tentar a sorte, né? Os que podem também, né? Por que eu te digo isso, João? Eu sou formado em Educação Física, né? Tive vários alunos, cara, moleque bom de bola mesmo. Aí, tu pode até me dizer isso também, não sei se tu viveu essa situação. O menino joga futsal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, joga futsal todo dia, joga futsal. Aí ele vai fazer teste de futebol lá pra fora, pro Nordeste ou pro Centro, Rio, São Paulo. Eles chegavam aqui, alguns bem abalados, tristes, pô. Sim. Todo mundo diz que eu sou bom, não consegui. Eu sempre dizia pra eles, cara, tu joga de segunda a segunda futsal. É diferente. Aí tu vai fazer um teste de futebol, pra futebol, tu já tá indo um pouco tarde. Na faixa de 15, 16 anos, como você mesmo me disse, né? Aí tu vai fazer um teste pra futebol, cara, totalmente diferente, o piso, o solado da chuteira que tu usa. Sim. Né? Então eu sempre aconselhava eles, cara, vai tentar fazer um teste no time de futsal, que dali tu pode conseguir chegar no... É uma boa também. Chegar no time principal do futebol, né? Muita gente conseguiu chegar assim no futebol, né? Vindo do futsal pro campo. Mais aquela ânsia de chegar logo no campo, de querer jogar... Porque, como tu falaste, 16 anos o cara já tá tarde, né? Vai chegar para fazer teste num time profissional. E time grande então, time grande não, poucos conseguem, né? Mas tu conseguiu. Mas a questão política atrapalhou, né? Pelo que tu colocaste pra gente. Então, tu é um cara muito novo, tu decidiu optar pelo teu estudo. Tu cursa de jornalismo, não é isso? Isso. Mas aí, como é que tu consegue relacionar o teu estudo com a tua página? Porque tu tá ali todo dia publicando, né? Sim, eu publico todo dia lá. E aí, assim, o curso de jornalismo eu vou direcionar totalmente para o lado esportivo, né? Eu até pensei na área de publicidade, de marketing, coisa do tipo, também tá muito envolvido aí com o futebol. Mas o jornalismo eu acho que iria somar mais para mim e é algo assim mais como uma... como se eu tivesse um amparo, um currículo, coisa do tipo, algo que vai somar bastante. Sim. Entendeu? Tipo, o futebol em si, ele não é uma ciência exata. Não é algo que a gente nasce assim já sabendo, algo que tu vai estudar, tu vai gabaritar lá. O futebol não é assim, o futebol a gente vai aprendendo do dia a dia, cada vez mais. E aí no jornalismo, ele intercalando ele com o futebol, eu aprendo inúmeras maneiras de teorizar, de
de criticar, entre aspas, né? De falar sobre o futebol, de como eu posso me portar em uma entrevista, de como eu posso falar em uma palestra, de como eu posso entrar em uma empresa e trabalhar lá durante um tempo, enfim. O jornalismo, o que vai me auxiliar bastante é a parte teórica, inclusive algumas coisas que eu já fazia, eu não tinha noção que eu já fazia, eu entrei no curso e no primeiro período eu percebi que tinha coisas ali que eu já utilizava na minha página, mas eu não sabia o nome daquilo, e quando a gente entra lá a gente aprende os termos, né, de uma coisa ou de outra. Então, o jornalismo, ele, no caso, vai ser como algo que vai somar para mim dentro do que eu quero. E aí, quanto a conciliar a questão de tempo, eu não tá interferindo em nada também. Eu não tenho assim um horário exato para postar nada, então eu que coloco. É o teu critério, né? Eu que decido o horário que eu, o horário que eu decido que eu acho melhor postar, eu posto, ou tem um horário ou outro que é melhor e tal. Mas tem tempo para estudar, dá para fazer academia, jogar uma bola, dá tranquilo, entendeu? Não é algo que vá interferir nessa caminhada aí, entendeu? Aí eu já percebi que tu tá sempre fazendo ligação, né? Santarém, Manaus, muitos fazem, né? Mas tu vai estudar, tu vem pra cá, tua casa é Santarém, né? Tu tem como nos dizer essa relação, que o futebol tá crescendo muito lá em Manaus, né? Sim. Tá crescendo demais. Há um tempo atrás, o futebol em Manaus era... se eu bem me lembro, eles esperavam terminar Sim, sim. a competição no Pará, Campeonato Paraense, para que eles pudessem realizar o campeonato lá, se eu não me engano era Manaus e Macapá, para levar jogadores daqui para lá. Acontecia muito isso. Né? Era meio que atrasado o campeonato estadual, tanto do Amazonas quanto de Macapá. Né? E hoje não acontece mais assim, né? Não. Inclusive, quando eu fui fazer jornalismo, eu tive 3 opções. Fazia aqui em Santarém, em Manaus ou em Belém. Mas eu decidi para Manaus, porque eu tenho uma visão de que Manaus está crescendo em uma proporção muito grande, o futebol de modo geral, não só o futebol, mas o jornalismo também, e que acho que daqui a uns 5 anos já vai estar no nível bem acima do que o do nosso, pelo que eu venho enxergando, principalmente dentro do futebol. E parece que aqui estagnou, né? Porque aqui, como tu falou, essa palavra. Aqui parece que deu uma estagnada, tem um tempo já. O clube que eu acredito que vem crescendo bastante daqui do Pará ainda, que está tentando se manter ainda, é o Remo, que o Remo fez um planejamento muito bom de 2019 para cá, mas ainda continua com muita dificuldade, principalmente por causa de dívida. E aí eu percebo que aqui ainda é muito arcaico, muita coisa, aqui no Pará, de modo geral. E lá em Manaus parece que fizeram uma limpa, tiraram isso, e com o surgimento de clubes novos, como o Manaus, porque antes era só São Raimundo e... São Raimundo, Rio Negro, né? o Nacional e o Fast. Eram os clubes que tinham lá. Hoje em dia quase a gente não ouve mais falar. São clubes. O Manaus é o que está mais... O Manaus não tem nem 10 anos de fundação, acho que tem 9 anos de fundação. O Amazonas tem pouco mais de 2 anos de fundação, e o outro é o Manauara, que foi criado ano passado, fez 1 ano agora. E o Manaus, em menos de 10 anos, ele já bateu aí na trave para a Série B, e ele está numa crescente absurda, o Manaus. Eles têm um planejamento muito bom, eles têm visão, eles conseguem trabalhar o time de uma maneira diferente. Ainda falta melhorar muita coisa, obviamente, mas é muito diferente em comparação aos clubes daqui. Eu não consigo enxergar um clube aqui que tá se tendo essa diferença grande de planejamento e tudo mais, como o Amazonas está fazendo. O Amazonas tem pouco mais de 2 anos, já está na Série D, fez uma temporada muito boa. Tem jogadores, inclusive, bons lá. O Ibson, jogar no Flamengo, estava lá agora recente também. Ele jogou lá o estadual. O Walter foi para lá agora também. Tem jogadores muito bons lá no time do Amazonas. E o planejamento deles é subir para a Série C. E eu não tenho dúvidas de que eles vão subir. Se não for esse ano que vem, eles sobem. Porque o time deles tem um planejamento, entendeu? Eles não dão um passo maior do que a perna, eles não trabalham com o que eles não têm, eles trabalham com o que eles têm, investem naquilo que eles têm e buscam o objetivo.
e o Manauara, que foi criado ano passado. Em menos de um ano, o clube já foi campeão da segunda divisão do campeonato de Manaus. E agora chegou, acho que nas oitavas da primeira divisão do campeonato de lá também. Eles não se classificaram porque pegaram de cara logo o Manaus também. E o Manaus, pô, sem comparação com outros, né, tá bem à frente. Mas, pô, foi decidido, eles se classificaram no empate, o Manaus. Porque eles tinham a preferência do empate por conta da classificação deles, que eles tiveram uma posição melhor. E o Manauara, que tá no passado, já bateu de frente com o Manaus, por pouco não se classificou também. E aí, se ele se classificasse, ele já ia para a Série D, acho que é do ano que vem, já ia estar classificado para a Série D do ano que vem, em menos de um ano, entendeu? Então, essa é a diferença que eu enxergo lá. Então, eu acho que daqui a uns 5 anos, o Manaus, eu acredito que já esteja na Série B, o Amazonas, eu acredito que já esteja ali entre Série C e Série B também, o Manauara, enfim. O Fast, desses clubes mais antigos, foi um dos únicos que conseguiu ali se manter entre esse novo futebol lá, entendeu? O Nacional deu uma moldada também, melhorou bastante. O São Raimundo, que é de lá também, teve uma campanha boa. Mas tem os clubes de lá que não se renovaram, não procuraram se moldar também, que estão esquecidos, que uns fecharam as portas. E é o que eu enxergo que pode acontecer aqui, a qualquer momento, se não mudar, entendeu? Cara, eu lembro que em 2012, 13, né? Não, foi até antes. Fizeram um estádio top, né, em Manaus. E a nossa crítica era, como é que faz um estádio em Manaus? Não tem nem futebol em Manaus. Eles esperam terminar aqui pra fazer o campeonato de Manaus. Vai ficar jogado, vai virar... Pegar poeira lá, né? Capoeira, um elefante branco, né? Todo mundo criticava. Eu lembro disso. E hoje a gente vê pessoal, os times, né, principalmente carioca, né, vem fazer bastante lá. Vai para Manaus fazer seus clássicos, né? Já foi, como tu falaste, Vasco e Fluminense, Flamengo já foi. Também. E o futebol de Manaus cresceu muito, né? Como tu acabaste de dizer pra gente aí. Então já aquela crítica no passado que não sei se eu posso estar errado, tu que vive lá pode me consertar, mas parece que eles aproveitaram esse momento da chegada do estádio, né, também para se recriar, se refazer como no futebol. Sim. Né? Esses dias eu estava vendo no Instagram, eu sigo muita página de futebol, o Derlan, que ele foi meu parceiro também lá na categoria de base do São do Castanhal, ele jogou no Manaus e, se eu não me engano, ele voltou para Manaus agora. Ele até fez um gol agora no final de semana, ou foi no meio da semana passada, que ele postou lá que ele fez uma aposta com o parceiro dele, fez o gol de cabeça e tal, uma jogada de falta. E ele sempre está indo. Manaus, acho que termina lá, ele vem para o Pará, mas aqui ele não é tão conhecido, né? Então ele sempre, lá em Manaus ele é muito conhecido. Não sei se tu conhece ele. E tu falaste no Remo aqui no Pará, cara, eu tenho acompanhado o Castanhal, eles também têm time bom, eles fizeram investimento bacana também para esse parazão desse ano, né? E então foi jogando agora a série D. Série D, é isso mesmo. O William, aquele que era do Flamengo, o William Pitbull, que jogou em 2009, ele tava no Castanhal também. Sim. Só que eu acho que ele saiu agora, se não me engano, ele saiu. Mas o Castanhal também tem feito um investimento muito bom, muito bom. Os empresários têm abraçado lá o clube. Eu tive lá ano passado, visitando meus pais, eu postei muito a camisa deles. Fabricação própria do clube, né? Eles têm a marca deles também. Eu acho isso muito bacana. E em relação ao Paysandu do Remo, cara, eu também sinto uma decepção muito grande, uma tristeza, né? Porque o Paysandu ontem estava... Essa semana, foi dia 19, foi dia 19? Ou 24, alguma coisa assim. O Paysandu fez 16 anos da vitória em cima do Boca lá na Bombonera e tal. Quando eu morava em Castanhal, eu era Paysandu doente, cara. Era brigueiro lá em casa, que eu Paysandu, meu pai Paysandu, minha irmã, a minha mãe Remo. Então nesse dia eu lembro como se fosse hoje, eu saí de casa para assistir
o jogo e o Paysandu venceu o Boca, eu fiquei sem dormir. Fui pra escola, fazia primeiro ano, fui pra escola, sem camisa do Paysandu, chegou lá, tira e põe o uniforme, vai pra dentro do colégio, sai, põe a camisa do Paysandu. Eu fiquei sem dormir, cara. Fiquei sem dormir. Venceu o Boca na Bomboneira. Gigante foi demais. Histórico, foi histórico. Na época, acho que tinha 2 ou 3 brasileiros que tinham ganho lá só. Sim, né, ó. E o Paysandu fez na Libertadores que clube nenhum tinha conseguido ainda da região norte ninguém conseguiu, né? Nordeste não tinha conseguido também ainda. Então o Paysandu chegou ali e foi muito grandioso. E, cara, depois parece que os caras, não sei, cara, eu não consigo entender. Foi a mesma coisa do São Raimundo, campeão da Série D. Se eu não me engano, naquele mesmo ano, a Chapecoense foi terceiro ou quarto colocado, da mesma Série D, 2009. A Chapecoense chegou. E nós ficamos ali, como eu te falei anteriormente, estagnados, né? Sim. Pô, mas isso aí que tu falou é bacana. A Chapecoense estava na Série D em 2009. E aí de lá pra cá eles foram devagarzinho, né? Se modelando até chegar onde chegaram agora. Que de certa forma é no nível bom também, nível alto. Pô, Série B, entendeu? Tem pouco tempo tava na Sul-Americana. Ganharam a Sul-Americana, né? Teve a tragédia e tudo mais. Mas eles ganharam, chegaram num patamar altíssimo, né? Que com certeza o time daqui você conseguiria também. Mas o que falta mesmo é planejamento. O extracampo pesa muito dentro de campo. Verdade. E aí, o que eu percebo que aqui na região, como tu falou, o que acontece muito é trazer um jogador de fora e tudo mais. E eu acho que quando tem esses gastos, lógico que alguns são primordiais, ajuda demais, mas eu acho que quando tem esses gastos que muitas vezes com um passo além do que o clube pode, que aí vai gerando mais dívida, isso vai prejudicando, vai cada vez mais retrocedendo, né? E aí a tendência é que daqui a algum tempo os clubes menores que estão procurando se arrumar, como tu falou, o Castanhal, né? É um clube bom, que esses clubes eles estejam acima dos clubes maiores. E não é nenhum exagero falar isso. A gente vê a Série A e hoje, pô, a Série A tá cheia de time pequeno, né? Entre aspas. Verdade. Porque os clubes têm um planejamento bom. Aí tinha conta Grêmio, Cruzeiro, Vasco na Série B. Na Série B, né? Bahia, aí lá na Série A tá Fortaleza, tá Ceará, né? São os elos pequenos da região. Pô. Cara, e o que me dói muito é saber que não tem e vai demorar pra ter no Norte, lá na Série A. Sim. O último foi o Paysandu que teve lá em 2000 e... Acho que lá por 2005, 2006, 2006, por aí. É isso mesmo. Já pensou, cara? Vamos em 2022. Tanto que o nosso futebol ficou pra trás, cara. Sim. Isso me deixa triste porque uma das minhas emoções era de ir pro estádio. Eu fui pro Flamengo, né? Eu fui pro Paysandu e Boca Juniors. Pô, é bacana. Saí de lá chorando, triste demais, né, pelo que aconteceu. Mas eu fui Paysandu e Palmeiras, que o Paysandu ganhou o Palmeiras lá em Belém. Fui Paysandu e Cruzeiro. O Paysandu perdeu no Cruzeiro na primeira jogo da final, mas ganhou nos pênaltis lá da Copa dos Campeões, que o levou pra Libertadores, né? Então, cara, viver aquele momento de estádio ali, comer aquele churrasquinho, aquela farinha, todo mundo metia a mão ali. Lá em Castanhal fazia muito isso, né? Como eu contei anteriormente no podcast que eu conversei com a Amanda, eu sempre segui o meu pai na torcida, né? Ele é Flamengo, eu sou Flamengo, ele é São Raimundo, eu sou São Raimundo, ele é Paysandu e eu também sou Paysandu. Mas quando eu cheguei pra cá, pra Santarém, que eu comecei a trabalhar dentro do futebol, né? Eu fui logo pro São Francisco, eu fiquei no São Francisco, eu trabalhei 3 anos no São Francisco, né? Eu estive naquela sessão do São Francisco lá, vice-campeão da segundinha, chegou na Série A do Paraense e tal. Então a gente criou esse carinho, né? Então eu digo que hoje em dia aqui no Santarém mesmo, não tenho mais o clube, né, São Raimundo. Quero que todo mundo tenha sucesso aqui em Santarém. Nós tivemos aí, ano passado, no retrasado, São Raimundo, São Francisco e o Tapajós na Série A, né? E, poxa, os dois que são rebaixados são dois daqui. Se talvez tivesse tido 3 rebaixados, seriam os 3 daqui, não lembro. Não me recordo como foi a trajetória dos clubes naquele ano. Mas tiveram os dois grandes, né, de Santarém rebaixados. E o Tapajós se manteve lá. Aí agora criou-se o Amazônia, né? E já chegou na Série A enquanto os dois ficaram. Verdade que você falou aí agora.
O Amazônia não tem nem um ano de fundação Não ainda. tem? igual o Manauara, que eu te falei. Só que eles já bateram lá, já estão lá em cima, já estão na primeira divisão. Já, né? Que passaram, né? Vão jogar no que vem, no caso. Não, eles jogaram esse ano. Jogaram esse ano e voltou. Pois é. Já voltou de novo. Sim, mas a tendência é que ano que vem eles já estejam lá de novo e já fique de vez na primeira divisão, né? E aí cada vez mais eu acho que vai ser mais comum a gente ver o surgimento de clubes novos, de clubes pequenos estando na frente de clubes grandes. É como tu falaste, né? Traz muita gente de fora, aí o cara joga aqui, vai embora e justiça, né? Aí acaba levando o clube financeiramente lá para baixo, né? É por isso que eu digo, sempre digo quando a gente vai falar sobre futebol, traz o fulano paulista, o fulano carioca, o fulano não sei o quê, pega o fulano mogiense, pega o fulano lá do Tabocal, pega o fulano... Cara, aqui tem muita gente boa de bola, cara. Sim. Olha, e você é um exemplo. Quase ficou no Vasco, foi pro Paysandu, foi pro Remo e não foi aproveitado aqui em Santarém. Sim. E assim, eu acredito que isso também é reflexo do não trabalho de base que tem aqui na nossa região. O São Raimundo e o São Francisco, eles tiveram momentos esporádicos aí de base durante esses anos, né? Mas parava, não tinha. Forma a base pro Campeonato Santareno, pronto. Aí para, aí faz, depois para. Aí teve um período aí que ficou, sei lá, uns 3, 4 anos sem nada. Aí o Tapajós não, o Tapajós tá procurando se moldar em cima disso também, ter a base. E eu acho que isso é um reflexo de, por exemplo, trazer um treinador de fora para cá, como foi, por exemplo, o Everton Goiano, que estava em 2019 no São Raimundo. E o cara chegar aqui, e aí a gente tinha lá uns 5 jogadores jovens da nossa região treinando, só que sem fundamento nenhum, infelizmente. Entendeu? E aí isso pesa muito. Demais. No profissional, então, pesa muito. A gente acha que a Série D ela é um nível abaixo, ela realmente é, mas é um nível abaixo, mas é um nível abaixo forte ainda. É algo que é competitivo. Quem joga lá consegue perceber a diferença de um profissional para uma base. E quando tem um treinador que vem de fora, que tem fundamento, tem base, que já treinou inúmeros times, ele enxerga isso aqui, ele vê que tá faltando, entendeu? Tá faltando isso. E aí ele começa a trazer jogador de fora. Aí pega jogador novo de fora, da base do time de lá de fora, para não gastar tanto, mas traz gente de fora justamente por causa dessa falta de base. E ele também traz aquele atleta que ele tem confiança, né? Que já jogou em outra situação. Exatamente. Ele tá, não, isso aqui eu confio, isso aqui eu quero. E aí que entra o investimento maior que os clubes daqui poderiam fazer, que é investir na base. Porque se tem uma base forte, em curto, médio e longo prazo, vai ter um profissional forte, vai ter como vender jogadores, entendeu? Justamente, né, João? Mesmo que não aproveite no time, mas o fato de hoje Palmeiras, Flamengo, né, o Santos, Sim. É criar e vender, né? O Vinícius Júnior aí no Flamengo, na época o Coutinho saiu novo do Vasco, só jogou pouquíssimo no profissional, o Vinícius pouquíssimo, Paquetá, porque eu tô falando assim porque como eu sou Flamengo, eu acompanho muito mais o Flamengo, né? Sim. E aí no Palmeiras a galera também saindo cedo. E não é essa questão de aproveitar, de criar base para jogar, mas de ter um retorno financeiro, né? Como se fosse uma vitrine. Uma vitrine, justamente. Às vezes o cara sai daqui e vai para fora. Eu joguei lá na base do São Raimundo. Se chegou lá fora, como eu conheço, não sei se tu conhece o André jogou no Conheço, São Francisco. Joguei com ele, Foi gente boa demais. Eu trabalhei com o André nessa época lá no São Francisco. Será que o São Francisco lucrou alguma coisa com a venda do André? Com certeza não. O André foi pro Botafogo, o André foi pro Grêmio, se não me engano ele foi primeiro pro Grêmio, depois pro Botafogo, foi vice-versa. E agora tá em Portugal. Né? Será que teve? Porque não tem essa profissionalização de fazer um contrato com o garoto. Aí o garoto sai daqui, vai lá pro Paysandu, vai lá pro Remo, vai fazer um teste no clube pro Nordeste, outro é pro Sul, e acaba ficando, aí é vendido. E o vínculo é com o clube de lá. Aqui fica sem vínculo, porque não tem um contrato. Foi o que aconteceu com o Rossi também. O clube formador do Rossi não é nem o time daqui da nossa região. Se eu não me engano, é um time. Acho que é um time do Rio, não lembro agora exatamente, é um time interior de Goiás. Isso acontece muito. E aí tem muitos jogadores assim, aqui, bastante mesmo, que poderiam ter
sido aproveitadas de uma maneira diferente, ter um vínculo e tá ganhando todo o tempo em cima dele, entendeu? É o que acontece com muitos jogadores. Tem um time que é do interior do Rio Grande do Sul, que é o formador daquele... tá no Porto agora, que era do Grêmio, eu esqueci agora o nome dele. Eu não lembro agora, mas é da base do Grêmio. Ele jogou muito bem ano passado, 2020 e 2021. O Ferreirinha? Não, é o outro. Pô, esqueci agora o nome dele. Tô tentando lembrar, não consigo. E aí o Grêmio vendeu ele num dinheiro muito bom. PP. Ah, sim, o PP. Venderam ele num dinheiro muito bom. Eu lembro que ele fez um gol, mas que não rendeu nada pra ele. Contra o Flamengo. E aí ele foi pro Porto. E o vínculo dele, de clube formador, por mais que ele tenha saído da base do Grêmio, não é o Grêmio que tem a porcentagem total. Sempre vai ter a porcentagem do clube formador. O clube formador tem, se eu não me engano, uns 70% lá ou mais em cima dele, o restante é do Grêmio. E aí, ou seja, o clube, na época, acho que foi 2021 agora, nessa venda, um clube do interior, que a folha salarial do clube lá é de, sei lá, de 25 mil para um ano, faturou mais de 5 milhões de reais com o jogador, entendeu? Isso acontece bastante com jogadores como o Vinícius Júnior, aconteceu com aquele Renier, que saiu do Flamengo também, o Paquetá, o Coutinho, o Vasco até jogando dinheiro com o Coutinho, o Alex Teixeira, enfim, esses caras, Tudinho Antony, de São Paulo. Todos esses jogadores que têm vínculo com o clube, toda vez que eles são vendidos, o clube ganha a porcentagem, e isso é uma porcentagem alta, né? Uma porcentagem alta em cima disso. Eu lembro que o Santos ganhou com o Neymar, quando ele foi pro PSG, uma fortuna absurda, que dava para o ano todo do clube ali, entendeu? Dava para trabalhar o ano todo ali. Aí vendeu o Rodrigo, depois foi um dinheiro também absurdo ali. Então, é muito importante o trabalho de base. Mesmo que não seja aproveitado no time principal, mas tá ali sendo aproveitado a longo prazo, entendeu? Pô, vende um jogador aqui, empresta ali, já ganha um dinheirinho em cima dele e vai continuar ganhando. É como se tu pegasse o dinheiro e deixasse rendendo ali, entendeu? E não vai deixar de ganhar nunca, só quando o cara parar de jogar. Exatamente. Entendeu? Acho que falta muito isso, né? Com a tua página, a gente percebeu que tu já conheceu vários atletas, né? Através da tua página e também da tua vivência com o futebol, né? Aí você acha que algumas camisas, né? Pra mostrar pra gente contar como tu conseguiste essa... Sim. Essa daqui é do Juninho Pernambucano. A irmã dele, que ela segue a minha página também, ela começou a seguir através de uma postagem que eu fiz dele. Cara, desculpa te interromper, João. A gente tá falando da tua página aqui, a gente não falou o nome da tua página pra galera que tá assistindo. Futebol Relevante, tá aqui, ó. Futebol Relevante. E aí, ela segue Futebol Relevante, a irmã dele, que é a Betinha. E aí ela começou a seguir a partir de uma publicação que eu fiz dele, Pegando Júnior. De falta de futebol e tudo mais. Que o Juninho Pernambucano é o jogador com mais gols de faltas oficiais na história do futebol. E tem autógrafo dele aqui, né? Tem autógrafo dele aí. Olha aí. Ele autografou aí, mandou pra mim. E assim, eu nem pedi camisa pra ela nem nada. Eu tinha pedido na época, ia fazer 5 anos na página, eu perguntei pra ela se tinha possibilidade de eu ter um vídeo dele mandando parabéns, que na época alguns jogadores mandaram. Aí ela falou, pô, tem sim, tudo mais, eu vou falar com ele, não se preocupe, e eu te passo. Aí ela me falou que, porque como ele é diretor do Lyon, os direitos de imagem dele são reservados ao clube. E aí ele não pode estar fazendo entrevista assim e tudo mais, sem ter uma autorização e tudo. E aí ela achou melhor pegar alguma coisa dele e mandar pra mim. E ele ia chegar das férias agora em janeiro, no Brasil, e ela falou que ia trazer uma camisa dele pra mim. E aí ele assinou a camisa, ela mandou pra mim pelo correio. Muito bom. E essa camisa chegou, acho que uns 4 dias antes de eu viajar pro Rio, agora em fevereiro também, que eu fiz lá uma viagem bacana pra conhecer muita coisa de time e tudo mais, da CBF. E aí já começou o ano bacana, recebendo essa camisa aqui. Presentão, hein? Pô, presentaço demais. Isso daqui não tem preço, cara. Isso aqui não tem preço nenhum. Não é mais pra ti que eu acho que tipo, né? Não tem preço nenhum que eu digo no sentido de colocar um valor disso aqui pra vender. Pode botar o que for aí que não tem preço. É verdade. É gigante. Essa outra que eu não acho muito bonita, né? Não acho bonita, né? Mas enfim. Essa aqui é do Roberto Dinamite. Dinamite. Ele foi inaugurar uma loja lá em Manaus. Vou pegar daqui em cima. E ele... eu pude ter contato com ele. Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro do futebol brasileiro. O maior artilheiro dos clássicos do futebol carioca. É um cara sensacional também. Roberto Dinamite. Já que a gente falou do Dinamite aqui, né? Cara, eu sou muito contra um ídolo do clube
depois vão vir para trabalhar no clube. Um exemplo do que aconteceu com o Dinamite, Sim. né? Eu acho que é por isso que o Zico não quer nem papo com o Flamengo, cara. O Zico tempo assumiu como técnico, eu acho, né? Não, né? não, Foi não. alguma coisa Foi da diretoria. dirigente, aí não ficou, largou não logo, ficou né? uma semana, se não me engano, ele largou fora. Mas é a melhor coisa que ele fez. Pois é, na primeira passagem do Ceni pelo São Paulo também foi aquela... Pode se manchar, né? Então, Pois é, cara. é complicado. O Dinamite, ele infelizmente pegou uma... Como é que eu posso dizer? Ele entrou no Vasco, achava que era uma coisa e era outra. Tinha um buraco muito mais embaixo. Ele pegou toda aquelas dívidas que tinha ficado das gestões anteriores, principalmente da gestão do Eurico. Ele pegou aquelas dívidas todas e o Vasco não tinha fundo, não tinha renda nem mais. Ele acabou investindo além do que o Vasco podia também. Foi quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e tudo mais. E o Vasco montou um time muito forte para jogar Libertadores. Já se planejando para ganhar a Libertadores, e o Vasco gastou além do que podia, que acabou endividando mais ainda, que aí entra naquela parada que a gente falou, é trabalhar com o que tem, né? Aos poucos vai conseguindo mais. Foi o que o Bandeira de Melo fez no time do Flamengo ali de 2013, eu acho, né? Que quando ele assumiu até 2019. Pô, foi um investimento absurdo que ele fez ali, um planejamento absurdo que ele fez. Em nenhum momento ele fez um investimento ali de, por exemplo, de 2013, 2014, 2015, estava tudo crescendo progressivamente. Em nenhum momento ele colocou algo assim, não, vamos entrar com tudo agora que a gente vai ganhar e tal. E aí foi o que eu acho que aconteceu com o Vasco, que acabou causando muito prejuízo. Ele não teve aquela sede de título, né? Ele soube Exatamente. dosar. Aí que acabou quem tá na diretoria atual que teve essa... Na diretoria atual já... Né, aproveitou Sim. do que ele fez, né? Agora tá aqui. Agora é a hora. E o Flamengo tem como fazer isso hoje, né? O Flamengo tem verba para isso, tem fundo, tem investimento e tudo mais. Tem como fazer, porque o Flamengo mudou da água pro vinho, de 2013 para cá. E aí o Vasco, de 2011 para 2013, quis mudar o que o Flamengo mudou em quase 10 anos. E aí o Vasco se endividou demais. Tanto que o time do Vasco de 2012, que era um timaço, de 2013 já caiu para a Série B. O time mudou completamente. Então acabou se prejudicando bastante, ele acabou se manchando, entre aspas, né? Com muitos torcedores também e tudo mais. Principalmente a galera que gosta mais do Dorico Miranda e tudo. O Dorico Miranda não gostava do Dinamite. O Dinamite ia pro estádio, ele ameaçava ele, não deixava ele entrar no estádio, era uma confusão doida. Pensou. Um cara que aí... O ídolo máximo do clube, né? E aí eu lembro que na época ele fez até de sacanagem, de fazer a estátua do Romário e tudo mais. Teve toda aquela briga lá. Ele brigava com o Edmundo e tudo. O Edmundo é mais ídolo que o Romário, do Vasco. E aí ele fazia de propósito mesmo, porque ele era encrenqueiro, né? Porque o Romário jogou no Flamengo e no Fluminense, né? Fluminense, Esse dia até eu vi um vídeo de um cara muito puto da vida, porque o Romário foi no jogo do Flamengo da Federação Libertadores. Não, Flamengo e Palmeiras. O Romário foi o campeão do Flamengo, né? Sim. E o cara chateado lá, reclamando. Ainda tem uma estátua desse cara no nosso estádio e tal, não sei o quê. Mas ele, como tu falaste, o Romário é muito mais. O Edmundo é muito mais ídolo do Vasco do que o Romário. Tem muitos outros aí na frente do Romário. O Romário é ídolo, com certeza. Mas tem muitos outros na frente dele. Agora que vão fazer uma estátua pro Dinamite depois de não sei quanto tempo. O cara acho que já tem o quê? Quase 70 anos. Já era pra ter feito há muito tempo uma estátua pra ele. Mas o Romário é Romário, né? O Romário deu alegria e deu muita raiva também. Com certeza. Tanto pra mim quanto pra ti. Tá doido. O Romário era fora de série, completamente. E aí o Dinamite, hoje eu acho que ele já conseguiu recuperar esse carinho da torcida, né? Esse lado, né, negativo que ele tinha com alguns torcedores. Tem um ou outro, né, que inclusive eu fui pro jogo agora, eu peguei Uber com um torcedor lá, que ele é da Força Jovem do Vasco. Eu nem sabia, eu falei que eu tava no Sejão, assistir o jogo, ele falou. Ele tacou o pau no Dinamite e tudo mais, porque tem um lado da organizada lá que quer ressuscitar o Eurico Miranda pra botar lá dentro de novo. E aí eles são contra esses investimentos que vem de fora, como veio agora dessa 7-7 que chegou agora do Vasco, para investir no clube, né? E os caras não querem, são contra, querem que mantenha lá quem tá lá e tudo mais, porque, enfim, é toda aquela coisa que a gente sabe como é que funciona por fora, né? E aí, mas esses torcedores não são nem 5% do que os outros representam, né? Mas é isso aí.
E tem outras camisas também. Essa daqui é do Edmar, que tá no Vasco agora. Eu fui lá visitar Desse ano essa? o clube. Desse ano. O Edmar, ele segue a minha página já desde 2020. Ele tava no Bragantino. E aí ele foi pro Vasco. Coincidentemente, eu tinha comprado minha passagem em novembro. Ele tava no Bragantino, terminou a final da Sul-Americana. E aí ele encerrou o contrato com o Bragantino e o Vasco comprou ele. Comprou não, emprestou, né? Acho que é isso. E aí ele foi pro Vasco e aí eu entrei em contato com ele, falando que ia estar lá e tal. E ele me convidou pra ir lá, conhecer e tudo mais. E aí ele me deu essa camisa que tá com o nome dele atrás. Ele não chegou a assinar ela não, eu não pedi pra ele assinar porque eu gosto de usar essa camisa. Aí se mandar assinar vai ter que lavar e sai, né? Essa daqui eu não uso não. Essas aí tá aposentado. É que nem na vez que o Zico veio aqui pra jogar aqui no estádio, acho que foi 2012 ou 13 também, porém eu não lembro. Pô, o Zico, cara, vindo em Santarém, nunca tinha visto o Zico na minha frente. Veio o Zico, o Nunes, Adílio. Aí eu cheguei cedo lá, né, no estádio lá pra... Tô nem aí, o pessoal falando da vergonha aí. Não, tô nem aí, cara. Consegui pegar o autógrafo do Zico, tirei foto com o Nunes, com a Adílio e tal. Pra gente que gosta de futebol, que ama, ama o futebol, quando a gente encontra um jogador do nosso clube, é algo bacana, né? Diferente, né? Muito legal mesmo. Eu lembro agora recentemente o Angelim teve em Santarém, né? Eu vi pelo Instagram, eu tentei, só que eu tava trabalhando, não consegui achar o Angelim. Pô, queria muito tirar foto com ele, o cara deu um título pra gente. Pô, até eu queria tirar foto com ele também. O cara deu um título pra gente em 2009 e tal, no Brasileiro, que nem já tinha chorado já com aquele empate. E não consegui achar o cara. Mas eu peguei a camisa lá, tirei a camisa, joguei lá dentro do campo, aí o Zico assinou, jogou de volta pra mim. Dobrei e não usei mais. Mandei pra casa dos meus pais, guarda aí. Guarda essa camisa aí, que se ficar aqui, guarda aí. Tá guardada. Nem era do Flamengo. Porque eu lembro que na época as minhas camisas do Flamengo todas eram o que eu gosto da tradicional, né? Vermelha e preta. Então não ia aparecer, né? Aí eu levei uma branca, toda branca. Toda branca que eu tinha, assina aqui. Assinou e eu guardei lá, tá guardado. Pô, o Zico, eu sou fã do Zico também. Eu gosto muito dele. Diferenciado. Pô, foi um jogador incrível também. Aí eu sempre posto dados, né, de jogadores. E aí os dados mais difíceis de pegar são de jogadores desse tempo, né? Dos anos 90 pra trás. E aí tem um rapaz que ele é parceiro da minha página, que ele pega alguns jogadores assim, que foram diferentes, tipo Pelé, Garrincha, esses caras, Zico, aí tem o Johan Cruyff, enfim, esses caras tudo, ele assiste jogos por jogos de cada um deles e faz os dados deles certinho. Aí ele pegou os dados do Zico, são muito bons também, para se colocasse os dados deles daquele tempo para o que tem hoje também, ele tava... Pô, tava com camisa 10 da seleção aí. O que quebrou o Zico foi aquele pênalti. 86, não foi 86? Teu pai da 86, né? O ano que eu nasci. Quebrou aquele pênalti, quebrou o Zico. Contra a França, né? Mas ele fez depois o gol de pênalti dele, né? Na disputa de pênalti, se não me engano, ele bateu o pênalti depois, né? Foi pros pênaltis, bateu e fez o dele, né? Mas como eu te falei, João, se fosse ficar aqui contigo conversando sobre futebol, a gente ia ficar aqui até amanhã. Futebol, falar de futebol, eu sempre digo assim, religião e política, eu não discuto. Religião, política, principalmente, eu não gosto de política. Mas futebol não tem como o cara não discutir, como o cara não conversar. O pessoal vai ficar correndo atrás de uma bola, tu vai ficar assistindo até tarde. Aí eu lembro que eu acordava de madrugada para assistir os Jogos da Copa do Brasil em 2002, que eu tô um pouquinho já mais velho que você, né? Então eu acordava de madrugada para assistir o Jogo do Brasil. Não tem dessa. Faz de tudo, a gente assina o Premiere para assistir no celular, né? Para não perder, onde tu estiver, tu vai assistir o jogo do teu clube. E essa paixão pelo futebol, ela vem comigo desde criança mesmo, e eu acredito que contigo também, né? Sim. Então, se a gente fosse falar de futebol, a gente ia ficar aqui até amanhã. A tua pegada da tua página é futebol nacional e europeu, né? Isso. Principalmente, né? Isso. Aí como o nome já diz, relevante, aí eu só publico... Por que relevante? Foi o seguinte, no dia que eu fui mudar de nome da página, eu procurei colocar um nome que não existisse em nenhum lugar, para não ter nome repetido.
E aí eu comecei a analisar, olhar pro lado, pro outro, pra ver um nome aqui diferente e tal. Eu literalmente fiz isso. Eu fiz isso. Eu saía pros cantos, ficava olhando uma palavra diferente, tentava encaixar com futebol. Aí eu peguei, eu tinha que ter uma coisa, futebol, bola no meio, alguma coisa tinha que ter, né, pra ser referente ao futebol mesmo. Igual nosso podcast, faz teu nome. Faz teu nome e já sabe o que é. Pois é, e aí, por incrível que pareça, o modo que eu consegui foi no próprio Instagram. Eu comecei a fuçar o Instagram lá, nas configurações do Insta. Tem lá uma aba lá que fala alguma coisa de publicações mais relevantes, stories mais relevantes, relevância durante o mês e tal. E, pô, esse nome começou a aparecer um monte de vezes pra mim. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Esse nome eu vou usar de algum jeito. Uhum. Aí eu botei bola relevante, relevante futebol. Eu comecei a inventar, né? Aí eu montei futebol relevante. Aí soou bacana. Eu falei, não, vai ser isso aí mesmo. E aí quando eu botei, não tinha nenhuma outra página. Eu pesquisei em todos os lugares possíveis. YouTube, problema, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo que tem mais nada de rede social eu procurei para ver se tinha alguma página relacionada a futebol com um nome relevante. Relevância, qualquer coisa, não tinha nenhuma. E até hoje não tem nenhuma. Se tu pegar aí no Insta e pesquisar, não tem nenhuma página com referência a relevante. E aí foi o que eu achei bacana, porque justamente eu só publico o que eu considero de relevante, entendeu? Que vai somar não só para mim, mas para quem tá acompanhando, entendeu? Aí pesa pra ti postar do Flamengo e tal? Nada, eu assisto o jogo do Flamengo. Pô, até fevereiro eu tinha ido mais jogo do Flamengo do que jogo do Vasco, pô. Até agora em fevereiro, que eu fui pro Rio, eu fui assistir bastante jogos do Vasco, assisti bastante. Mas antes disso eu tinha ido em mais jogos do Flamengo do que do Vasco. Inclusive eu fui em 2019 no jogo do Flamengo Internacional, que teve da Libertadores. Ficou 2x0, eu acho. E aí, inclusive eu dei uma entrevista lá pra Aline Anastari, que é na época era Esporte Interativo, agora tem TNT Esporte. Tava chegando no estádio e eles estavam entrevistando lá de frente pra arquibancada. Aí eu peguei e fiz assim, lá atrás mesmo, eu fiz assim, ela viu. Aí ela falou, isso aqui quando o torcedor quer aparecer, a gente chama ele pra aparecer mesmo. Aí ela me puxou lá. Aí ela achava que eu era flamenguista. E eu realmente me passei por flamenguista naquele momento. Porque atrás dela tinha uma torcida organizada do Flamengo, tocando e tudo mais, querendo aparecer lá na câmera e tudo. E aí, se eu tô ali, eu tô no meio ali de um monte de torcedor do Flamengo, eu falar que eu sou vascaíno, a chance de eu apanhar é muito grande. Mas hoje eu recebi um vídeo de um vascaíno no meio da torcida do Flamengo, eu não sei quando é que era o jogo, tu viu esse vídeo? Foi o jogo do Vasco e Flamengo. Maracanã. Era Vasco Flamengo, o cara ali no meio da cantando, né? Aí eu acho que não tinha perigo mesmo não, se fosse nesse caso, mas nesse caso era Flamengo Internacional. Só Flamengo, né? E foi na época o público recorde da Libertadores, acho que foi 65 mil pessoas. Pô, muita gente do Flamengo lá, toda hora passando gente lá e... Pô, e os caras... Oi? Não, o Internacional perdeu do Flamengo 2x0, 2 gols do Bruno Henrique. E aí se alguém escuta falando o nome do Vasco ali, é perigoso demais. Aí ela começou a perguntar quem eu achava melhor, o Guerreiro, o Gabigol. Na época o Gabigol não era nem artilheiro da Libertadores, nem do Brasileiro, ele tava brigando, mas ele não era artilheiro. E aí eu lembro que eu falei assim, não, eu gosto muito do Guerreiro e tudo mais, mas eu acho que o Gabigol é um pouco mais completo e tudo, ele não acho ele centroavante. Eu comecei a falar algumas coisas assim, e aí ela perguntou quem eu achava que ia vencer, eu falei que era o Flamengo e tudo. Mas ela não me perguntou meu time, mas eu me passei como flamenguista naquele momento ali. Aí depois eu peguei a entrevista, eu repostei no meu story, e aí eu tava com uma sacola dando entrevista. Naquela sacola tinham 2 camisas do Vasco, porque eu tinha acabado de sair do São Januário. Aí eu decidi assim, não, eu vou assistir o jogo. Tô aqui já, o São Januário ficava meio próximo do Maracanã, só que eu não tinha como eu ir do São Januário pro hotel que eu tava, aí depois voltar pro Maracanã, que eu ia gastar umas 2 horas e ia perder o jogo. Eu falei, não, vou arriscar. Eu vou lá pro jogo, já tô aqui mesmo. E aí eu vou arriscar, vou lá, vou ver o que vai dar. E aí eu fui lá, dei entrevista com 2 camisas do Vasco na sacola. Depois eu repostei, eu comentei lá e tudo aí. A repórter viu, a Aline Anastari, até hoje eu tô tendo contato com ela. E aí ela começou a rir, ela falou, meu Deus, eu não fazia ideia disso. Tu era vascaíno, então eu tava no meio da torcida do Flamengo lá falando que tu era flamenguista e tudo. E eu com 2 sacolas do Vasco na mão. E aí deu até problema na hora de eu entrar, a sorte foi que eu cheguei assim, mais de 1 hora antes do jogo. E aí deu tempo de eu pensar e fazer alguma coisa pra entrar, que eu não podia entrar com a sacola, eles revistam, né?
Aí quando o cara viu que tinha 2 camisas do Vasco lá, ele me puxou pro lado, segurança, ele falou, cara, não mostra isso aqui não, você tá correndo risco de vida sério, não faz isso, que ali é perigoso mesmo, né? E aí ele me puxou pro lado, me botou assim do lado lá da guarita deles lá, dos segurança. E aí ele falou, pô, cara, não tem o que fazer não, vou ver se eu consigo botar aqui e tal. Mas não tem como tu entrar com isso aqui. A gente tem que se responsabilizar pela tua vida e tu tá correndo risco se fizer isso. Aí eu comecei a ficar desesperado, eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essas camisas? Não vou jogar elas pro lado e depois tentar pegar. E aí eu comecei a pensar no que fazer. Eles tentaram ver com o pessoal lá da segurança lá de dentro para colocar e tal, não conseguiram. Se eu deixasse no achados e perdidos, eu ia chegar lá depois, não ia estar lá mais lá, que alguém podia pegar. Sim. E aí eu peguei, eu olhei para um posto de polícia que tava assim parado. E eu cheguei e falei com eles, eles falaram que eu saí de lá. Aí eu fui no outro posto de polícia. E aí eles falaram que eu ficava até o final do jogo. Eu até hoje tenho contato com o policial, era o sargento Straubel, acho que é uma coisa assim o nome dele. E aí eu falei com ele, eu pedi pra ele, eu desesperadamente, Guardei, assim, né? tipo isso, eu falei, pô, eu sou de fora e tudo mais, eu comprei essas camisas aqui pra dar de presente e tudo, aí eu não podia perder essa oportunidade e tudo mais. E aí eu vim assistir o jogo, eu perguntei pra ele se tinha como eu deixar lá, pegar o contato dele e tudo, ele foi super gente boa, ele falou que eu podia deixar as camisas lá com ele. E no final do jogo, assim que acabasse, era pra eu correr pra lá, porque assim que acabasse o jogo, eles iam esperar sair um pouco o tumulto e eles iam pra favela, né? Então era papo de eu acabar o jogo, correr pra lá, pegar e vazar logo. E deu tudo certo, peguei as camisas e fui embora depois. Mas é as histórias que tem. Olha, João, muito bom fazer esse papo contigo, cara. Foi muito legal. Como eu já falei várias vezes, a gente ia ficar até amanhã de manhã aqui conversando. Mas o tempo. Então, muito obrigado por topar falar com a gente, por estar aqui conversando com a gente. Pessoal, futebol relevante. A página é top, galera já 68 mil seguidores. 68 mil. Você que não segue ainda, vai lá. Página muito boa mesmo, eu já estou seguindo também, o Júnior já está seguindo. Muito obrigado, João. Muito bom falar com você, cara jovem, mas já com uma vivência aí bem interessante dentro do âmbito esportivo, dentro do futebol, né? Já passando a base aí Tem muita coisa. Se a gente fosse conversar aqui, eu ia falar mais história aí, né? Tem muita história ainda, tá doido? Tem muita coisa pra falar. Bastante. A gente marca uma outra vez, então. Não, com certeza, tem Aí, muita coisa. Quando já vier de lá com mais histórias ainda, a gente conversa aqui, tá aí, ó. Júnior, já agenda aí pra próxima vez. O João volta em Santarém, já tem meu contato, já tô indo em Santarém, vamos conversar. Cara, vai ser sempre um prazer bater um papo contigo, viu? Muito obrigado mesmo, João. Realmente, Um abraço. Satisfação Tamo junto participar. Aí. Faz teu nome, galera. É isso aí, eu espero que cresça, né, cada vez mais o programa, a ideia é essa, e a nossa cidade precisa disso, é bacana, e é muito bacana ver as pessoas se incentivando a fazer isso, se prontificando e tudo mais, fazendo o que gosta, né, que é o que vocês gostam também. E aí eu tenho certeza que se vocês manterem na pegada, daqui a um tempo já vai estar no topo aí, sem nenhuma dúvida. Se Deus quiser. E o que eu puder ajudar, vou estar à disposição também. Opa, muito bom. Valeu, João. Valeu, Um abraço, tamo cara. Valeu, junto. galera. Tamo junto. Valeu, é nóis.